Você acha que o seu médico é um super-homem, imune a problemas emocionais, psicológicos e psiquiátricos? Veja bem que pode não ser essa a realidade. Um estudo publicado no Medscape, uma plataforma médica americana, mostra como está o problema do burnout e depressão no médico americano. Quem vai analisar para nós essa matéria é o Dr. Tiago Holanda. Ele tem pós-doutorado em psiquiatria pela Escola Paulista de Medicina e é professor da Unifor. Assista o vídeo até o final para, caso algum dos seus médicos apresente algum tipo de problema como esse, você possa ter mais empatia. Olá, estou aqui de volta a convite do professor Ricardo Pereira para comentar esse relatório aqui do Medscape sobre burnout e depressão na população de médicos americanos. Essa é uma série que começou em 2018 e a gente vai comentar esse relatório publicado em 2024. Foram entrevistados mais de 9 mil médicos em praticamente todos os estados do território americano, de mais de 29 especialidades. Eles foram entrevistados de julho a outubro de 2023, o relatório foi publicado ano passado. O primeiro dado que chama a atenção é essa queda aqui na prevalência de burnout e depressão na série histórica em 2024, quando comparado a 2023. Bom, mas se nós olharmos 2 ou 3 anos antes, a gente vai ver que isso já vinha numa crescente, de 42% de burnout, por exemplo, para 53%. Então, com certeza isso pode ter um efeito da pandemia e pós-pandemia, e agora esses níveis estão retornando próximos do que nós tínhamos antes, mas ainda assim são níveis muito altos, principalmente se nós pensarmos que o estado de pandemia já tem mais de 2 anos, 3 anos, que se encerrou, mas as consequências dela continuam. Esse relatório mostra também, confirma, um aumento das taxas de burnout e depressão em mulheres, nas médicas, quando comparado aos homens. Isso acontece também em populações de outras profissões, por motivos biológicos, ou motivos culturais, ou motivos socioeconômicos. O estudo não avalia isso, mas se especula que as mulheres, as médicas, têm também uma dupla jornada e por isso podem ter também sintomas de burnout atribuíveis a essas suas outras obrigações. Existem alguns relatos que chamam a nossa atenção aqui e que tem muito a ver com sintomas de burnout. Só para lembrar, o burnout ele é uma consequência de um estresse do ambiente de trabalho que não foi adequadamente manejado. Então não é exatamente um transtorno psiquiátrico, mas é uma consequência dessa balança desregulada entre o que o meu trabalho me exige, o que ele me cobra, os problemas, as demandas, as dificuldades, o quanto eu me implico ali e o quanto eu me sinto retribuído e recompensado, não só financeiramente, mas com satisfação pessoal, qualidade de vida. Quando existe esse desbalanço, isso não é bem manejado, pode surgir o burnout. Então, alguns relatos aqui, eu fiz uma tradução livre e vou comentar com vocês. Então, levo 12 horas por dia no trabalho e ainda tenho que trabalhar de 3 a 4 horas por dia no fim de semana. Esse outro comenta que a empresa dele, o hospital, espera que ele conclua algumas tarefas nos dias de folga e ele não é remunerado por isso. O outro comenta que o departamento dele carece de liderança e aparentemente ninguém está fazendo nada a respeito. É interessante isso, porque existe uma sensação comum no burnout que é uma de perda de controle ou uma autonomia não regulada, uma falta de autonomia, ou por excesso de regulações ou de limitações do processo de trabalho, ou por ausência de liderança, que é o que esse colega comenta aqui nesse balão. O outro fala que é mantido refém de pontuações de satisfação do paciente que envolvem cuidados hospitalares fora do controle. Muitos dos médicos relataram isso nessa pesquisa, que é o fato de se sentirem cobrados por algo que não depende deles e depende de outro processo do trabalho, outra instância, outro setor, outro departamento. O relato, a pesquisa perguntou o seguinte: seu chefe parece que reconhece seus problemas de burnout? 48% dos médicos disseram que não.
Acredita-se que isso é uma tendência, existe uma tendência a mudar esse panorama porque as empresas estão olhando para isso, estão começando a se preocupar. Por exemplo, 16% das médicas e 14% dos médicos consideram mudar de carreira nos próximos 2 anos por causa dos seus sintomas de burnout ou depressão. A produtividade ela é seriamente afetada, inclusive muitos relataram aqui na pesquisa que a sua relação com o paciente, a sua capacidade de ter empatia, de tratar bem o paciente, ela pode ter sido afetada por causa dos sintomas. E, surpreendentemente, mais da metade desses médicos que têm sintomas de burnout ou depressão nunca procuraram e não estão procurando ajuda profissional. É importante lembrar, no caso da depressão, que ela precisa ser tratada sempre, não necessariamente com medicamentos, porque ela pode ser uma doença que entre numa progressão, no estado de resistência ou de recorrência. Já o burnout, ele deve ser tratado e olhado de uma maneira um pouquinho maior, que vai além do indivíduo, mas principalmente do ambiente de trabalho, que precisa ser tratado e precisa ser modificado. O relatório também traz algumas estratégias que esses médicos usam, como fazer exercícios, sair com amigos, que são estratégias de coping até positiva, mas algumas nem tanto. Por exemplo, comer compulsivo, uso de álcool, uso de alguma outra substância psicoativa ilícita ou drogas de prescrição por automedicação, que também é um dado importante. Quando a pesquisa tenta avaliar que modificações ele acha que poderiam ser feitas para reduzir o burnout, eles falam reduzir as horas de trabalho, mudar o local de trabalho, então pedir demissão e ir para outro canto, falar com o grupo, com a administração, aí já 21% dos médicos acham que isso poderia ajudar a reduzir a pressão. E outra coisa, diminuir a sobrecarga de trabalho, tanto de atendimento direto ao paciente, como também de paperwork, de trabalho burocrático, que lá nos Estados Unidos ocupa uma boa parte do tempo dos médicos e está relacionado diretamente à presença de sintomas de burnout. Tem muitas outras coisas que a gente poderia comentar aqui desse relatório, mas o nosso vídeo é curto. Espero que você tenha aproveitado o que a gente falou aqui e podemos conversar aqui e tirar as dúvidas nos comentários. Obrigado mais uma vez ao professor Ricardo Pereira. Até a próxima e um forte abraço. Agradeço ao Dr. Tiago Holanda, que falou para nós sobre burnout e depressão dos médicos. Você sabe dizer se a pessoa que tem epilepsia, convulsão, pode dirigir veículos automotivos? Venha aprender isso no vídeo da próxima semana. Até lá!